O empresário é aquele dono de indústria, milionário, e o empregado é o coitadinho. Quando eu voltei desse curso, falei, é isso. Eu nunca mais vou fazer uma ação de empregado. Talvez os advogados daquele júri não sairiam vivos, né? Quando você consegue fazer justiça, sabe? Aquele processo que era uma armação mesmo, você consegue provar a verdade. Tem muita coisa gratificante. Tem muito mais coisa gratificante do que não. Este episódio é patrocinado pela São José Alfaiataria. Tá vendo esse lindo terno? Lá eles são especialistas em ternos, costumes, camisas, calça, acessórios, moda de alto padrão para você, homem. Um atendimento verdadeiramente personalizado, com ajustes feitos sob medida para garantir o caimento perfeito em cada cliente. E o melhor, esse ajuste é vitalício, perdura durante a vida útil do seu terno. Elegância, qualidade e exclusividade você encontra na São José Alfaiataria, porque vestir bem é um detalhe que faz toda a diferença. Eu visto São José, a patrocinadora desse episódio. Todo mundo fala do direito do trabalhador, mas e o direito do empregador? Hoje nós vamos equilibrar essa balança. Você sabe o que é advocacia patronal? Recebo com muita alegria a doutora Priscila Guiar. Ela vai falar bastante sobre esse tema. Para você, empresário que tem dificuldade com a equipe, esse episódio vai estar rico em informação. Recebo aqui no nosso O Especialista Podcast, doutora Priscila Guiar. Seja bem-vinda. Obrigada, adorei o convite, Rodrigo. Estou bastante honrada em estar aqui com vocês hoje. E aí, animada para o nosso bate-papo? Estou animada. Então vamos começar falando já, doutora Priscila. Se apresenta para quem ainda não te conhece, aonde nasceu, né? Fique à vontade. Eu sou Priscila Guiar, sou de Campo Mourão, nascida aqui, criada aqui. Fui estudar fora e depois voltei. Meus pais são daqui também. Sou cristã, uma pessoa que gosta muito da família, apaixonada pelo trabalho, trabalho com propósito. E por isso que é um prazer estar aqui hoje. Falar do que a gente ama fazer é sempre muito bom, né? Casada, mãe da Júlia, de 2 anos. Isso. E a pequena? Responde para nós, o que ela mudou na rotina? Tudo. Porque, assim, hoje tudo que nós fazemos, nós planejamos, é em torno dela, né? É pro melhor dela. Eu acho que a maternidade, ela traz aquela parte egoísta, não existe mais, né? A gente teve uma confraternização do BNI esse final de semana, e eu tava com uma roda de mães, e aí eu falei para elas, né, que a impressão que eu tenho, quando eu vi a Júlia, é que aquele amor que você fica buscando a vida inteira sentir, parece que tá faltando. Quando você tem um filho, você fala, é isso. Né? Não falta mais nada. Completa, né? Perfeito. Já começamos a falar aqui da família. Pri, comenta aí para nós como que é assim, a parte da advocacia na família, né? Tem mais advogados, né? Como tudo começou? Tem. Na verdade, o primeiro advogado foi meu pai, né? E aí, depois dele, eu, minha prima, tenho primos também, bastante gente. Meu irmão é formado em Direito também. Então, muita gente foi para esse lado, mas o primeiro foi meu pai. E eu sempre vi ele advogando assim com muita paixão. Ele sempre amou o que ele fazia. Eu lembro que um dia a gente estava passeando e ele não saía do celular. Aí eu falei, pai, né, para de trabalhar. Final de semana você vai ser advogado? E aí ele falou que a advocacia é um sacerdócio. Olha. O padre não deixa de ser padre no final de semana. Perfeito. Né? Então a gente sempre tem que estar disposto a ajudar. E eu nunca esqueci isso. Os meus clientes sabem disso. O meu celular pessoal é o celular que eu passo para os meus clientes. Eu sempre falo para eles, deixo claro, se tiver algum problema, final de semana, me liga, eu vou te ajudar. Justamente porque eu tenho isso muito claro. Sempre tive isso muito claro na minha cabeça, né? É um sonho de infância?
Ou foi no decorrer vendo seu pai advogando, se despertou? Sempre quis. Na época do colégio tinha os júris simulados e eu participava. Mas eu tinha um pouco de receio, Rodrigo, de ser influência. Porque eu não tinha tido muito contato com outras profissões. Então, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer o intercâmbio, antes de prestar o vestibular. Fiquei 1 ano nos Estados Unidos, morei com 4 famílias, para abrir a cabeça. Então, eu morei lá na casa de um médico, na casa de um bancário, e a última família foi na casa de um advogado. E aí eu falei, não, é isso mesmo, já voltei para cá bem mais segura de que não era só influência, claro que tem, né? Mas realmente aquilo fazia parte do que eu queria fazer e nunca tive dúvida, nunca cheguei a pensar em trilhar um outro caminho. Teve algum trabalho antes da advocacia ou não? Eu fiz bastante estágio no fórum, depois eu cheguei a trabalhar com alguns juízes. Outra profissão não exerceu? Mas outra profissão não. Advocacia? Sempre foi isso mesmo, não tinha outro caminho, Que interessante, legal. Então começou ali pelos pais, a família tem advogados. E pós-faculdade. Primeiro veio a formação, estágio. Qual foi o seu primeiro trabalho na advocacia? Logo que eu me formei, naquela época que estavam bombando os concursos. E eu fui a única da minha turma que passou na OAB ali no meio do ano, antes de me formar. E aí veio uma pressão muito grande para prestar concurso. Eu, desde o início, assim, eu queria advogar, mas tinha aquela pressão, não, já que você gosta de estudar. E aí eu fui para Curitiba, fui fazer a Escola da Magistratura do Trabalho, que só tinha lá. E eu comecei a prestar concurso, cheguei a passei na primeira, na segunda fase, mas ficava aquilo de que não era realmente o que eu queria. E aí quando eu voltei para Campo Mourão, tenho o escritório já do meu pai, né? Sim. Comecei a advoguei para empregados, isso é uma coisa que eu gosto de contar, porque faz parte da experiência, né? E faz parte do porquê que eu cheguei aonde eu cheguei, nessa área patronal, né? Que é a exceção. Geralmente, né, o pessoal vai para a área trabalhista já muito claro, vai advogar para empregado, e foi o que eu fiz. Eu tive uma demanda muito grande, porque na época tinham advogados que não gostavam de trabalhista. Então, o que eu fazia? Eu fazia parcerias. Então, eu falava assim, vocês mandam para mim o trabalhista e eu fico com um percentual, ficava com um percentual baixo, que eu queria era trabalhar. Então, eu tive uma demanda muito grande, eu trabalhei para vários escritórios. E aí, é aquilo, né, Rodrigo? Quando a gente começa a conhecer o que é o empresário de verdade, a gente entende. Porque na faculdade a gente aprende assim, o empresário é aquele dono de indústria, milionário, e o empregado é o coitadinho. Quando eu comecei a advogar de fato, o que acontecia? Eu chegava na audiência e estava o pai de uma amiga minha, ou estava algum amigo meu, que eu sei que tudo que ele tinha é aquele comércio que ele abriu. E ali ele estava enfrentando uma trabalhista de 60, 80 mil reais, que ia quebrar o negócio dele. Então eu ia para casa, aquilo não saía da minha cabeça. Eu lembro assim, eu à noite pensando naquilo, falo, essa família não vai se refazer, não vai sobreviver a isso. E aí em 2017 veio a reforma trabalhista, que trouxe muitos direitos para os empresários. E aí eu fui fazer um curso. Quando eu voltei desse curso, falei, é isso. Eu nunca mais vou fazer uma ação de empregado. E não faço mesmo. Tem gente que tenta me passar altos empregados, né? Então, diretores, médicos. Não, é uma questão de propósito mesmo. Eu defendo só o CNPJ. E aí, fui pro lado da empresa e não saí mais. Quantos anos que você advogou para empregado? Eu acredito que foi ali de 2012 até 2017. Foi um bom período. Um bom tempo, uma boa experiência. Porque ainda teve o tempo que eu fiz a transição, que eu fiquei entre os dois. Fiquei advogando para empregado e para empresa, porque eu ainda não tinha clientela o suficiente para ficar só com o empregado ou só com a empresa, né? Então eu fazia o que aparecia. E aí, quando eu consegui, de fato, uma carteira de empresas que eu me senti segura, aí eu tomei essa decisão e não atendi mais funcionário. Legal. Eu tô vendo aqui no seu currículo 15 anos de profissão, 37 anos de idade. Começou muito nova na advocacia. Sim. E fala para ver se é mito ou verdade. Saiu da faculdade, já começa a faturar alto ou demora um pouquinho? Demora um pocão. Um pocão.
No direito você tem que ter paciência, Rodrigo. Acho que eu comecei a colher os frutos faz uns 4, 5 anos. Então é só você pensar, 10 anos de construção. E assim, você ainda é visto como um iniciante ali, 7, 8, 9 anos, você ainda é visto pelos outros advogados, porque a pessoa vai confiar a você, a empresa dela, né, o futuro dela, o destino dela. Se você não tiver uma bagagem muito grande, dificilmente você consegue que a pessoa de fato confie em você. Então isso é uma coisa que você tem que entender que é tempo. Relacionamento também. Relacionamento, é você ter credibilidade, é você ganhar causa o suficiente para as pessoas te indicarem. E é não desistir. Quem desistiu foi ficando para trás, né? Quem continuou, consegue. Em algum momento, já pensou em desistir? Pensei, assim, não daquela forma de realmente largar a toalha. Sim. Mas teve momentos, assim, que eu pensei assim, não vai dar, talvez ir para outra área, ou ir para outra profissão, mas acabava falando mais alto. Falava, não, é isso que eu gosto de fazer. E a fé também, né? Porque eu falava assim, se Deus colocou esse propósito no meu coração e na minha vida, ele vai dar certo. Então, assim, graças a Deus eu sempre tive essa confiança muito grande, porque se eu não tivesse, eu tinha desistido. Interessante. Falo isso, doutora, porque a gente está recebendo vários empresários aqui, né, cada um com a sua história, sua trajetória, e é bem comum os altos e baixos, né? Em toda profissão ela existe, né? Teve algum fato que marcou já a sua carreira? Um fato, digo assim, um fato que você teve que repensar se continua ou não? Teve sim. Até nesse momento que a gente estava falando de transição, né? Eu advogava então para empregado e para empresa. E aí o que acontecia? Eu não sei se você sabe, né? É um ambiente diferente, mas na audiência trabalhista é bem parecido com uma mesa assim. Tem microfone, e aí tem um lado que senta a empresa, e tem um lado que senta o empregado. E é sempre fixo. Frente a frente. Nesse dia eu tinha 4 audiências. Eu tinha 2 para empregado e 2 para empresa. E a gente tinha um juiz aqui muito rígido. Eu falo, ele me forjou. Hoje eu sou muito grata, porque eu sei que eu aguento o tranco de qualquer audiência, porque eu passei 15 anos advogando um juiz duro, rígido. E aí, começou a primeira audiência, eu sentei aqui. Na segunda audiência, eu fui para lá. Na terceira audiência, eu vim para cá. Quando eu fui mudar de lugar de novo, ele bateu na mesa. Ele falou, mas o que é isso? A senhora não se decide. A senhora não pode advogar para um lado. Isso ele falou na frente do meu cliente. Fiquei muito constrangida, porque a minha cliente empresária não queria saber que eu estava advogando para o empregado também, né? Ali, quando eu fui para casa, eu pensei assim, eu não sei se eu tenho a estrutura emocional... Preciso definir. Para isso, preciso... E aí eu vi que não, que eu precisava me fortalecer. Eu percebi que não era algo pessoal comigo, né? Que outras colegas me passavam. E até hoje as advogadas ficam bravas comigo quando eu falo isso, mas eu realmente acredito que era um carinho desse juiz querendo fazer a gente se fortalecer. Perfeito. Ele fazia isso pra gente aprender mesmo. E eu acho que ele já estava me dando um sinal. Você precisa escolher um lado. Se você escolher um lado, você vai voar. Foi uma ajuda. Foi uma ajuda. Mas na hora que dá, né, você precisa definir se você vai ter o preparo emocional para continuar ou você vai para outro rumo. E já pegando esse gancho, pelo fato de ser mulher nesse mercado, hoje nós percebemos também que a mulher está inserida em tudo. Como que você observa? Hoje, eu não sinto, falar bem a verdade, diferença. Eu fico à vontade em qualquer ambiente, no trabalho. Eu faço assessoria para empresas que têm mais de 100 funcionários. Preconceito, existe algum? Na contratação, alguma objeção ou não? Aconteceu, por exemplo, veio um fazendeiro me contratar para fazer a defesa dele. Era uma ação grande. E aí ele fez uma pergunta assim para mim. Ele falou assim, mas o advogado do empregado é um homem, um senhor, um advogado de Piabiru. Será que você aguenta? E aí eu entendi que ele estava querendo dizer, será que não era melhor colocar um homem ali, né? E aí eu fiquei muito tranquila, né? Falei assim, pode ficar, e graças a Deus deu tudo certo no processo. Mas assim, é exceção. Sim. Na maioria das vezes, eu sinto que no início, sim, você ser iniciante e ser mulher são 2 coisas que contam contra você. Mas depois que você passa essa parte, ganha mais experiência, hoje... Eu sinto assim que a OAB de Campo Mourão é um órgão muito ativo,
né? Então, se acontece qualquer coisa, a gente teria como se socorrer. E também tem muita mulher advogando, né? É Tem. comum encontrar. Muito. Em todas as áreas, hoje, a presença da mulher está bem comum. Os homens já se acostumaram, Já. né? Eu, assim, quando eu comecei no período de vendas, eu negociava bastante com homens. Uhum. Era comum ali o tomador de decisão, né, ser homem. Hoje já não mais. Olha. Hoje, assim, eu pego bastante situação que é negociado com a mulher. Bem equilibrado, né? Bem equilibrado. Então vamos lá, doutora Priscila, legal, né, já fizemos aí uma boa introdução. Eu quero que você comente, né, um pouquinho sobre compliance. Né, eu sei que eu vi aqui no seu currículo que você é especialista em compliance. Isso. O que é e para quem é? O compliance, eu sou até pioneira aqui na nossa região, porque eu não via ninguém aplicando. Então, quando veio a reforma trabalhista, que vieram vários direitos para a empresa, já tinham muitos direitos que não eram utilizados, vieram outros. O compliance, essa palavra, significa conformidade. Então, existe compliance, na verdade, em todas as áreas. Tem compliance criminal, compliance tributário, e o trabalhista nada mais é do que você analisar a empresa, você vê a vulnerabilidade dela para processos, e aí você vai sanar essas questões. E junto a isso, você pode fazer um regimento interno, com normas, né? Então você estrutura aquela empresa para que ela seja blindada de processo trabalhista, mas que também ela funcione de forma ética, ela funcione de uma forma segura para o empresário também, não só para o empregado. Eu sou apaixonada pelo compliance, eu vejo que ele funciona. Tem uma empresa assim com muitos funcionários que nunca teve uma trabalhista, ou quando teve, a gente ganhou. Legal. É uma forma de tranquilizar também o empresário, né? Isso. Estar dentro das normas é importante. Porque o empresário de hoje, se você for ver, a maioria, eles vêm de um histórico. Às vezes o pai perdeu a empresa por causa de uma trabalhista. Ou o tio que ele conhece, que era um tio super bem sucedido, teve uma trabalhista de 200, 300 mil. Porque antigamente era muito comum, né? A indústria do dano moral, nós tínhamos ações milionárias. E então, esses filhos que hoje são empresários são traumatizados. Às vezes deixam de empreender. Tem empresa que eu vejo assim, tinha tudo para abrir mais 2, 3 filiais. Aí ele pensa, não, vou ter que contratar mais funcionário, não quero. E aí ele trava um potencial enorme que ele tem. Que tem de crescimento. Então assim, se eu puder dar essa tranquilidade para ele poder focar em empreender, eu fico muito feliz. Existe o direito do trabalhador, também tem, né, o direito do empregador. Com certeza. Eu vejo que muitos empregadores têm um medo, né? Tem medo do funcionário, né? Sim. Mas se o cara me processar, eu já perdi. Hoje já não existe mais isso, né? Se tiver tudo dentro da normalidade. Isso, eu falo, o remédio para esse receio é estar dentro da lei. Então, assim, a primeira coisa, se você conseguir deixar todos os colaboradores registrados, ter uma assessoria para que, eu posso falar isso para o meu colaborador, eu posso pedir isso, acompanhe a rescisão, se certifique que a rescisão foi feita toda da maneira correta, né? Tenha a documentação necessária para você se defender, mesmo que você não precise. É isso que vai fazer o empregador ficar tranquilo. Teve uma situação, Rodrigo, até se me permite contar, né? Um empresário que eu atendo, e a gente realmente sofreu ali uma tentativa de golpe. Esse rapaz começou a trabalhar lá, estava no período de experiência. E ele saiu para trabalhar. Quando ele voltou, ele começou a falar que estava com uma dor muito forte no pulso e que era um acidente de trabalho. Então nós começamos a ver as câmeras. Quando ele voltou dessa atividade dele, ele levantou caixa, ele guardou, estava tudo normal. Mas o que está acontecendo? Aí ele chegou com um atestado de 20 dias. Atestado longo que vai para o INSS, você imagina, né? O meu cliente falou assim, era tudo que eu precisava. E aí quando a gente foi ver, o CID era de aquela síndrome do túnel do carpo. Fomos conversar com o médico dele e falou, não, esse rapaz já tem esse problema há muito tempo. Ou seja, ele realmente estava querendo responsabilizar o meu cliente no 3º ou 4º dia de trabalho por algo que ele já tinha e que ele estava omitindo. Então, desde o início a gente fez esse acompanhamento, juntei a documentação necessária e o meu cliente mandou ele embora quando ele voltou, né? Pensa, ele alegando acidente de trabalho, ele com atestado de 20 dias, assumimos o risco. Mas por que nós assumimos o risco? Porque a gente confia nas provas que a gente tem. Então, nem sempre a gente vai conseguir blindar a empresa
dessas adversidades. Acontece, às vezes a colaboradora omite que está grávida, né? E acontece bastante? Bastante. Qual que é a principal recorrência que tem? Ó, eu acredito que é a gestante que pede demissão ou é mandada embora e aí depois Vem a trabalhista. vem a trabalhista e a gente descobre ali na trabalhista que ela estava grávida. Caramba! É. Qual que é o conselho que você consegue dar para o Sim. empresário? O primeiro é ele fazer o convite de volta para essa colaboradora, de modo expresso, né? E tentar assim, mostrar para ela que não existe nenhum empecilho para que ela retorne, que a empresa está de portas abertas, que ela não vai se sentir constrangida. Então, acho que o principal é isso. Porque depois existe um precedente recente, Rodrigo, e isso prejudicou demais a empresa, que fala assim, que mesmo que a colaboradora não queira voltar, o empresário tem que indenizar. Então, eu não sei se esse precedente vai se sustentar por muito tempo. Eu espero que não, porque ele realmente não faz sentido, ele é absurdo. E enquanto isso, até conversei com o juiz do trabalho sobre isso e ele falou, cabe a nós, advogados, fazer o máximo de provas possíveis de que a empresa, de fato, agiu com boa fé e ofereceu tudo o que aquela colaboradora precisava para retornar ao emprego. Nossa Senhora. Mas ainda assim tem o risco. Tudo tem um risco, Tudo né? tem. Porque hoje nós temos a lei, né? E tem quem pede e tem quem defende, né? Exatamente. Aí vai depender de quem aplica também, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Perfeito. E esse trabalho está vinculado à assessoria trabalhista ou são trabalhos separados? Eu faço só o compliance, né? Então, por exemplo, a empresa, não, eu não quero uma assessoria, eu já tenho uma pessoa aqui que me ajuda, que consegue cuidar dos colaboradores, eu quero só fazer esse checklist para saber da vulnerabilidade, saber da aplicação da convenção coletiva e principalmente, que é o que eu vejo mais necessidade, é o regimento interno. Os empregadores adoram ter uma organização, aí eu faço a reunião com os colaboradores, eu explico as normas, eu faço um bate-papo, não é algo impositivo. Sim. Isso é importante deixar claro que muitos empresários têm medo de perder o funcionário, né? Mas eu falo, a retenção do colaborador é uma das minhas maiores preocupações. Eu nunca vou deixar isso de lado. Principalmente que a mão de obra hoje está escassa. Está escassa. Então, dentro desse regimento interno, a gente sempre procura colocar premiação, bônus, a gente estuda a questão de vale alimentação, se não tem um obrigatório para colocar. Então, não é só políticas de normas, a gente faz políticas de retenção de funcionários. E aí eu faço só essa parte, mas muita gente prefere assessoria, que eu vou fazer todo esse trabalho de compliance, mas aí eu vou continuar no dia a dia da empresa. Perfeito. E quais são os pilares hoje do seu trabalho de assessoria? Ou seja, o benefício que o empresário tem em ter esse trabalho. Acho que o primeiro é a blindagem trabalhista, que é realmente nós tentarmos chegar a zero a possibilidade de perder um processo trabalhista. O segundo é a segurança. Então, hoje o empregador ele brinca muito, isso aí é problema da Priscila, isso aí você deixa que ela resolve. Ótimo. Eu não vou Ele esquentar fica a cabeça focado com isso. em cuidar da empresa. Exatamente. Teve uma empresária aqui de Campo Mourão que a gente teve que aplicar uma justa causa na empresa dela. Ela estava muito nervosa, porque ela conhecia esse colaborador há muito tempo. E eu falei para ela, vai tomar um café. Você não queria tanto conhecer aquela cafeteria da Bruna, nossa amiga? Vai lá na Mater tomar um cafezinho, experimentar um Deixa que eu croissant. resolvo o pepino. A hora que você voltar, vai estar tudo assinadinho e resolvido. Então, assim, isso eu senti assim que faz bastante diferença. Era algo que talvez ia consumir ela o dia todo. E, pelo contrário, ela teve alguém ali que resolveu com segurança, com calma, né? Além de perder tempo, perde a paz, não dorme à noite. E se tem um profissional cuidando, Melhor não ainda, tem né? o que se preocupar. É isso. Legal. Doutora, você atua também com júri? Não, Não atua. não. Eu fiz um júri e eu fiz porque o meu pai, ele ia fazer e assim, ele sempre falava que todo advogado tinha que ter o prazer de viver o júri. E aí, como ele estava parando, hoje meu pai não faz mais criminal, nosso escritório não faz. E aí eu falei, é agora ou nunca. E junto a isso, até, Rodrigo, eu nunca tinha contado essa história para ninguém, eu fui contar numa reunião do Rotary. Esse ano, na homenagem do Dia dos Pais, porque nem meu pai sabia. Mas um pouquinho antes desse júri acontecer, um advogado me contou que talvez os advogados daquele júri não sairiam vivos. Eita!
E aí eu peguei e falei, eu lembro até hoje, eu falei, isso que é o amor, né, de filho para pai. Porque eu lembro que eu passei o júri inteiro de olho e calculando o que eu tinha que fazer para me jogar em cima do meu pai, se fosse preciso. Então, qualquer barulhinho que tinha, Caramba. e eu fiquei do lado do meu pai. Para tirar a concentração, né? E o meu irmão no plenário ali assistindo. Então, ficou nós dois ali, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Teve muita... Foi um dia, assim, eu falo, Rodrigo, foi um dia assim que se contar dar um filme. O júri foi das 8 da manhã e terminou 2 da manhã do outro dia. Meu Deus. Foi muito tenso, entrou policial escoltado, eles faziam sinais para nós, foi uma situação bem difícil, mas graças a Deus aconteceu, né, tudo certo, não teve nenhum imprevisto. Mas valeu a experiência, valeu né? A experiência, Fala, mas não é minha praia, não é, definitivamente, meu negócio é 13º, férias. Tudo que envolve ali o benefício para o empresário. É. E eu sei também, doutora, que você faz palestra. Fala um pouquinho qual palestra, né? Conta um pouquinho para nós. Essa é uma área também que eu não esperava que eu iria, mas eu gosto muito. Então, agora teve até as mudanças na NR01, que hoje as doenças, né, tanto da questão assim da aptidão mental do colaborador, do estado emocional dele, né? Hoje faz parte como se fosse acidente ou doença de trabalho. Então, as próprias empresas de segurança do trabalho hoje têm que colocar isso como um risco psicossocial, né? E aí eu fiz uma palestra que fala sobre o combate ao assédio moral no trabalho. Isso, inclusive, Rodrigo, é um tema muito caro para mim. Por mais que eu seja advogada patronal, hoje eu advogo exclusivamente para empresas, o assédio moral no trabalho é um tema que para mim é muito importante. Quando eu advogava para empregados, eu movi uma ação em Campo Mourão, grande, contra empresários bem conhecidos aqui, e o assédio moral que acontecia lá dentro era muito grave. Envolvia tortura. Tanto que quando os empregados foram e me contaram o que estava acontecendo, eu levei eles para redigir, eles colocaram num papel tudo que eles estavam me contando, e eu levei no cartório para eles, sabe? Porque assim, se alguém mudasse de ideia, ou se eu não tivesse testemunha depois, né? Eu não iam falar que eu tinha inventado aquilo, porque eram coisas muito graves e contra pessoas muito conhecidas. E ali eu vi aonde pode chegar a crueldade no trabalho também. Nossa, principalmente no dia de hoje, né? Exatamente. Muita informação, muita informação, e aquilo era trabalho escravo. Era claramente uma situação de trabalho, situação análoga à escravidão. E nós ganhamos, tanto que chegou na última instância e procuraram a gente para fazer um acordo. Mas nós ganhamos aqui, hoje, um dano moral dificilmente passa de 2, 3 mil, né? Nós ganhamos de 10 mil para cima em cada processo que nós entramos. Mas não foi nem o dinheiro, assim, foi a questão da dignidade mesmo, sabe? Essa pessoa que cometiu o assédio moral, ela foi afastada da empresa. Então, hoje que eu estou do lado da empresa, eu falo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para prevenir, para se tiver acontecendo, a gente conseguir dissipar esse comportamento, porque é um tema muito especial para mim. Perfeito. E tem outra palestra? Tem outra que daí eu falo, é o meu lado mais pessoal falando, né? Eu gosto muito de futebol. Você sabe, lá em casa é uma briga, né? Corinthians e Palmeiras. Como você. O esposo palmeirense. Esposo palmeirense. E aí a gente fala muito sobre atletas, mas o lado do futebol que eu gosto é justamente a história. Às vezes eu tô assistindo futebol com o Vinícius, e aí ele fala, esse jogador é muito bom. Eu falo, você sabia? O Di Maria uma vez apareceu no jogo. Você sabia que o pai dele, eles tinham uma carvoaria? E você sabia que o pai dele foi fiador e perdeu tudo que eles tinham? Porque eu gosto de estudar a história do atleta. E por que ele chegou lá? O Messi, a história do Messi é linda. Cristiano Ronaldo. Eu já assisti uma apresentação sua. Sobre isso, né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas histórias, coloquei numa palestra, justamente para falar tanto sobre a importância da aptidão mental do colaborador na hora de desenvolver o trabalho, na hora de ser um líder. Então, eu consigo falar nessa linguagem, né? Porque o atleta, eu sempre falo, o atleta, ele leva... o esporte, ele leva você ao
sucesso ou ao fracasso. Ele vai te testar de todas as maneiras, né? E vai te mostrar quem você realmente é. E eu adoro as histórias de atletas para poder mostrar para as pessoas a diferença que ela vai ter se ela tomar essa decisão ou a outra. Essas palestras é direcionado para as empresas que contratam com você? As empresas contratam. A última que eu fiz foi na Imagem Comunicação, foi bem bacana, e eles fizeram para realmente motivar a equipe deles. Então, assim, tem empresas que me contratam, por exemplo, precisa do ISO 9001, e um dos requisitos é combater o assédio moral no trabalho. Aí eu faço, essa é uma palestra mais técnica, onde eu explico todas as formas de assédio. Eu tento trazer bastante exemplo do dia a dia, mas ela é bem técnica. E aí, quando a pessoa só quer, não, eu quero motivar, eu quero dar um presente mesmo para meus colaboradores, eu quero que presente final do ano. Presente final de ano, quero que eles se emocionem. Aí eu conto mais essa parte. Até hoje, Rodrigo, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um sócio lá no escritório, o Dr. Adriano. Ele faz a parte civil. Muito bacana. Ele acabou de vencer ontem. Ele foi vice-campeão brasileiro de sinuca. Ah, é? Ele é um excelente advogado, Caramba. mas ele sai do trabalho e ele treina, e ele é o cara, né? O que ganhou o Campeonato Brasileiro hoje é o campeão mundial. Então ele só não ganhou do campeão mundial, o resto ele derrubou, né? Deve jogar pouco, hein? Joga muito. E aí hoje eu perguntei pra ele. Eu falei assim, ele falou assim, foi meu melhor jogo. Ele falou assim, eu tava voando. Aí eu falei assim, o que fez você ser tão, né, eficaz nesse campeonato? E ele falou, aptidão mental. Ele falou, o tempo todo, se eu fazia alguma coisa errada, eu pensava comigo, na próxima eu vou fazer certo. Então ele não desequilibrava. Eu falei, é isso, então que eu corri, saí da sala dele, fui pra minha palestra e dei uma... Legal. E qual que é a dica, assim, existe uma técnica, né, você enquanto advogada, né, acredito que quando vai para uma audiência existe uma preparação, né, para aquela causa. Existe alguma técnica? É leitura? Como que você se prepara para uma audiência? Você tem que entender que você sempre vai ficar nervoso. O dia que você não ficar nervoso diante de uma audiência, é sinal de que você não é mais um bom advogado. Isso quem me falou foi uma advogada de Curitiba. Na verdade, ela é até daqui, a Denise Brezinski. Ela é advogada trabalhista. Aquele famoso friozinho na barriga. E aí eu perguntei pra ela, porque ela faz isso há muitos anos, e ela é uma advogada muito conhecida. Eu falei assim, você ainda fica nervosa? Ela falou, o dia que eu não ficar mais nervosa, eu preciso largar essa profissão. Então é isso, é você entender... Chega a concentração também, né? Faz parte, mas se preparar. Porque tem advogado que às vezes com o passar dos anos vai ficando arrogante. Esses dias eu fiz uma audiência com um advogado muito experiente. Falei, nossa, eu vou ter que me preparar, porque esse cara, né, conhecido, tudo, ele nem sabia do que se tratava o processo. Meu Deus! Tem um momento que o advogado faz a impugnação dos documentos, ele não fez. Então, assim, comeu barriga, né, no processo. E aí eu vi, não é só, né, você saber valorizar ali o processo, mas é você realmente se preparar. Você pode ter 10, 15, 20, 30 anos de profissão, você vai ter que estudar o processo como se você tivesse formado ontem. Perfeito. Doutor, é nítido, né? Você falando o amor que você tem pela profissão. É gostoso de ouvir como fala com facilidade. Uma curiosidade enquanto você falava. A tua experiência, né, defendendo o empregado, hoje contribui para o outro lado? Demais. Contribui principalmente assim, ó. Nas assessorias, eu faço reunião com os funcionários e às vezes ele pede um documento X. Ou ele me pergunta alguma coisa. Eu sei que esse empregado tá armando com a trabalhista na hora. Ou eu sei se ele está conversando com o advogado pediu para ele solicitar. Ou aquela mensagenzinha que ele manda para o meu cliente, perguntando alguma coisa. Lembra que em dezembro você me prometeu isso? Aí ele manda um ponto de interrogação. Então, assim, ajuda-se muito. E até na hora de eu saber assim, um acordo até onde dá para ir, né? Porque tem vezes assim que você pensa que o acordo não vai conseguir fazer um bom acordo. Mas eu já tive do lado de lá. Sim. Então a gente consegue às vezes negociar. Você consegue entender que rumo está tomando aquela... É isso mesmo. Aquela negociação ou aquele acordo, qual talvez o interesse daquele empregado... E o empresário tem que ficar atento. Exatamente. Eu tento sempre ver o processo dos 3 lados, né? Então, hoje, eu atendendo a empresa, como um juiz julgaria
Até do tempo lá em Importante. Curitiba, né? Que eu fiz a escola da magistratura, fiz muito curso de sentença. E a parte do empregado, como que ele pediria. Então, assim, os 3 lados, você tem que, na hora de estar fazendo a defesa, estar atento. Legal. Doutora, quando você olha para a tua carreira já, uma carreira tem muita coisa por vir ainda, né? Sim. Qual que é o sentimento, né, hoje, enquanto advogada? Eu me sinto muito realizada. Muito mesmo. Então, eu sou uma pessoa que, se você pedir para conversar com uma turma de direito, eu vou ser a pessoa que vai falar para eles, olha, continuem, tenham amor pela profissão, porque é uma profissão que ela traz tanta coisa boa. Olha, advogar é estressante, sim, você lida com prazos, você lida com pessoas que não estão no emocional normal, né? Tem pessoas que são super tranquilas, mas a hora que você estiver falando com ela, ela com certeza vai estar com um problema grande, ela não vai estar no estado normal dela. Você precisa ter essa sensibilidade. A empatia, né? É empatia. Então, é desgastante, mas ao mesmo tempo, você ajuda tanta gente, você conhece tanta gente, né? Quando você consegue fazer justiça, sabe? Aquele processo que era uma armação mesmo, e você consegue provar a verdade. Tem muita coisa gratificante. Tem muito mais coisa gratificante do que não. Legal. E me bateu uma curiosidade aqui. Tem algum processo? Eu sei que todos são especiais, né? Isso você trata cada cliente, né, de forma personalizada, mas tem aquele processo que já considerava perdido? Nossa, esse aqui vai ser danado para ganhar ele. E que veio com a vitória? Tem. Inclusive, eu tenho que enaltecer aqui, Rodrigo, o meu pai, viu? Porque, assim, ele tem mais de 40 anos de experiência. E, às vezes, eu esqueço disso. E aí, eu tava com esse caso e a gente perdeu no primeiro grau. E eu falei, era muito injusto, mas o juiz fundamentou ali, apareceu uma testemunha do nada que mentiu. E aí, ele falou, não, a gente vai fazer a sustentação oral no tribunal. E eu falei, mas não tem como reverter. Não, a gente vai fazer a sustentação, vai dar tudo certo. E, gente, reverteu o processo para 0. Então, assim, aquilo ali foi muito gostoso, sabe? Eu fui para casa, eu não conseguia dormir de tanta alegria. Acho que eu fiquei mais feliz que o cliente. Então, foi muito emocionante. E ali ele deu mais uma vez uma lição, né? De que não existe caso perdido. Não existe caso perdido, você tem que lutar até o final. E tem que estudar o caso. E confiar que a verdade vai ter que aparecer de alguma forma. E uma coisa que ele me falou, eu lembro que a gente foi na Fiorella, porque eu tava bem nervosa. E aí a gente tava tomando um suco, e ele falou assim pra mim, engraçado, né? Um advogado com mais de 40 anos de experiência falando isso, me lembrando disso. Ele falou assim, e você tem que lembrar que acima de tudo isso que você tá me falando, tem um Deus. Olha. E ele me falou isso e eu falei, eu tinha esquecido disso. É verdade. Perfeito. É verdade. E olha. Fez lembrar. E como que faz, Pri, para você separar, né? Ali nós temos tem o pai. Sim. Né? Ele é teu pai, porém também é advogado. É o chefe. Como que é ali para conciliar isso? Como que você faz? O meu pai, apesar dele ser muito jovem e brincalhão, né? Sim. Ele também sempre impôs muito respeito em casa. Tanto que eu conto para alguns amigos e é surpresa para eles, Rodrigo, mas na minha casa, quando a gente era pequeno, era regime militar. Eu e meu irmão, a gente conta, o pessoal não acredita. Ainda mais a menina do papai, né? Nossa, lá era regime militar, assim, eu lembro que a gente tinha que trocar os talheres para comer. Olha. E aí, se a gente não trocasse, ia pro quarto sem almoço, sabe? Então, assim, a gente foi educado de uma forma que respeitasse ele também. Sim. Então, assim, lá no escritório, nossa, eu tenho um respeito gigante por ele. Mas é engraçado, assim, deu a hora do almoço, ô pai, vamos lá ver a Júlia, já tira aquela parte do trabalho e já volta. Na hora que entrou o vô na série. Já muda completamente. Então, a impressão que dá realmente é que é uma pessoa durante a semana e final de semana ele é o meu pai. Que legal. É sempre bom também, tem que saber separar, né? Às vezes é difícil, igual o casal quando trabalha, igual eu e a Bel, a gente trabalha junto. Sim. É difícil, não é fácil separar não, mas com o tempo a gente foi aprendendo. Sim, e é legal, né? Hoje, eu acho que 90% das empresas que eu atendo são casais. E eu já aprendi que às vezes quando eu preciso de um que vá conversar de uma forma mais calma com o colaborador, aí eu vou na esposa. Mas aí eu preciso de alguém que vá liberar o vale alimentação, eu vou no marido. Então assim, eu vou aprendendo, né? Com quem que eu falo? Porque a maioria são casais. Legal. E fala pra mim, mais uma curiosidade. Qual que é a importância
né, da família para você? Hoje é tudo. Parece até clichê falando isso, Sim, né? sim. Mas assim, Rodrigo, igual você falou, eu tenho 37 anos, eu morei mais de 10 anos fora e morei sozinha. E eu falo, foi muito importante eu ter esse momento, né? Então, lá em Curitiba, por exemplo, a minha rotina, por 5 anos, eu acordava às 6 da manhã, eu ia para uma biblioteca e eu ficava sozinha. E eu nem via a luz do sol, porque quando eu saía lá pelas 6 da tarde, em Curitiba já estava à noite. Então, foi uma rotina muito solitária. Eu curti um pouco dessa independência, eu fiz cursos muito bons, eu estudei com os melhores professores, mas hoje eu olho para minha família e eu sei exatamente o que é não ter. E eu valorizo demais. Essa parceria que eu tenho com o Vini, a gente se diverte muito, a gente se dá muito bem, a gente tem muita preocupação com a Júlia, passar valores para ela, né? E hoje eu vejo que isso aí é o principal, né? No final das contas, eu amo a minha profissão, mas eu viveria sem ela. Agora, sem minha família, não. Eu vejo essa pergunta, ela é muito difícil, viu? Ela é muito difícil por quê? Né, eu já peguei outros entrevistados, convidados, né? Quando você faz essa pergunta, vem aquela lembrança, né? O sacrifício feito para hoje atuar, seja como advogado, como médico, dentro da empresa. Muitas vezes tem que renunciar um momento com a família, um aniversário do filho, né? Perder alguns momentos ali. Por isso que eu sempre digo, né? Não é fácil. Não é fácil. Mesmo sendo correria do dia a dia, a gente tem que saber também separar, né? Entregar um pouquinho do tempo para os filhos, né? Para o marido. Talvez, até se você me perguntasse isso antes de eu ter minha família, a resposta seria totalmente diferente, né? Mas eu lembro que quando a Júlia nasceu, foi a época, por incrível que pareça, que o meu trabalho mais bombou. Eu lembro assim, ela estava recém-nascida e a empresa me ligando, querendo fechar contrato. E eu fui quando eu estava no início da gestação da Júlia, eu estava com 5 empresas, daí eu fui para 10, hoje eu tenho 30. 30? E aí... Em 2 anos? Em 2 anos, então assim, foi muito rápido. E eu lembro que eu fui conversar com uma amiga, né, e ela falou assim, você pode trabalhar, se você gosta, né, se está sendo bom para você e para sua família, só nunca confunda as suas prioridades. E é isso. Tanto que me ofereceram até pelo BNI uma parceria para fazer o compliance de uma empresa muito grande. E a Júlia estava, acho que com 6 meses na época, e eu falei não. E essa pessoa falou, o quê? Você está entendendo que eu vou te colocar dentro da empresa tal? Eu falei, eu te agradeço imensamente, mas agora não é o momento para eu pegar um trabalho tão grande. Então eu não confundo as minhas prioridades e é assim que a gente consegue dando ponto. Top. Esse dia apareceu uma oportunidade de negócio para mim. Um cliente, né, um futuro cliente, ele queria ser atendido no sábado, né, e eu tive o compromisso do BNI com a minha família. Eu já havia agendado essa data, né? Eu falei, cara, eu não posso te atender nesse horário. O cara ficou assim, sério? Eu falei, sim. Vamos agendar para segunda, terça-feira a gente conversa. Todo amor, mas você tem as suas prioridades. Exatamente, porque senão a gente acaba ficando escravo também do trabalho, né? Sim. E as crianças crescem muito rápido, a vida passa muito rápido. Sim. E assim, o que eu aprendi é que às vezes quando eu abri mão de alguma coisa muito importante, é claro que se é uma emergência, acontece um acidente de trabalho, eu sou a primeira a sair correndo e ajudar. Mas se não é algo urgente, quando eu deixei algo importante para mim para atender, eu não dei o meu melhor. A pessoa não tinha o melhor de mim ali, isso é importante. Também. Eu falei, eu tô aqui porque eu tô 100% maluca para te atender, vamos embora. Né? E não porque, nossa, eu poderia estar fazendo outra coisa. Muito bom, muito bom. E qual que é a importância do networking para você? Muito grande, né? A gente faz parte do BNI Campus. E o BNI tem uma importância muito grande. Até o teu podcast se chama O Especialista, né? Sim. O BNI, ele foi muito legal para mim porque é um grupo de especialistas. Isso não era muito comum. Na advocacia, era muito comum um clínico geral. Hoje você vê mais, mas há 5 anos atrás era bem pouco. Aquele que atendia de tudo, né? Atendia de tudo e eu só faço trabalhista. Isso é outra coisa que no começo as pessoas falavam comigo como, o quê? Você tá maluca, né? Você pode fazer um você tá negando trabalho para mim? Você tá negando trabalho? Eu falava, não vou fazer um contrato de aluguel. Tem uma pessoa especialista em direito imobiliário excelente. Você quer indicação?
não é minha área. Então, com o tempo, eu tinha que ir educando as pessoas para entender que eu optei por essa área. E o Beni já não. O Beni, ele te coloca como especialista naquela área e você não tem que ficar batendo o pé explicando que você faz aquela área. Ele já te coloca ali. E isso, para mim, foi o que mais fez sentido e que fez eu, assim, me entregar para o Beni. Que legal. Networking, hoje eu falo que quem não saber se relacionar com pessoas vai ter muita dificuldade no comércio. Vai. Às vezes aqueles 10 anos para você ser conhecido podem virar 15 ou 20. O networking, ele estreita, ele encurta o caminho. Perfeito. É uma ponte valiosa. Valiosa, exatamente. Ainda mais quando vem aquelas... Quem não gosta de uma referência, Nossa. né, Pri? Bom demais, é bom demais. Que legal. Que bate-papo bacana. Só tô conferindo aqui para se esquecer alguma coisa. Enquanto você toma uma aguinha. Vamos falar um pouquinho, né, de como foi... Sai um pouquinho da advocacia, né? Uhum. Fala como que foi o início do teu relacionamento, né, com o Vinícius, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Foi, na verdade, acho que na contramão dos outros relacionamentos, porque a gente era amigo. E, começou pela amizade. Pela amizade. Inclusive, eu contei coisas. Hoje eu falo, ai meu Deus, não devia ter contado. Agora ele sabe de tudo, né? Mas nós éramos muito amigos. Então, veio uma confiança mútua muito grande. Né? E aí, quando a gente ficou junto, igual ele falou no nosso casamento, né? Que a gente não se desgrudou mais. Mas porque foi aquela continuação de um relacionamento que era amizade e que se tornou um relacionamento que a gente quis formar uma família junto. Então, assim, foi muito gostoso, porque no final das contas você vai precisar de alguém que seja seu melhor amigo ali, né? Perfeito. E o nascimento da filha, você acredita que contribuiu na questão da maturidade? Muito. Do Vinícius, muito também. E minha também. Eu acho que, principalmente, nas prioridades. Porque, assim, quando você não tem filho, né? Eu, pelo menos... ganhava um dinheirinho, eu ia gastar com alguma coisa, uma roupa nova, arrumava destino rapidinho. Rapidinho. Agora não, agora você já pensa, né, em ter, eu tenho que fazer algum plano para a Júlia, uma poupança, aí tem plano de saúde, hoje a gente foi conhecer a escolinha que ela vai estudar, tudo. Legal. Eu já fico pensando, né, na matrícula, no uniforme, as prioridades mudam, né, então a gente acaba se tornando pessoas mais sérias, mais maduras, perfeito, mas por causa das nossas prioridades. Perfeito. E o que a doutora Priscila gosta de fazer nos horários vagos, né? Fora trabalho? Eu sou a louca do documentário. Gosta? Gosto, gente, gosto muito. Nossa, se deixar eu assisto, assim, eu tenho uma lista na HBO, no Prime Video... Nossa. Na Netflix, eu deixo já a lista e a hora que eu tenho um tempinho eu vou e assisto. É documentário de tudo que você pode imaginar. Mas se o documentário ele é bem contado, eu adoro, principalmente quando envolve a justiça, algo que depois foi. Está relacionado ali. Nossa, eu adoro. Assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Que legal. E qual que é aquele documentário que todo mundo tem que assistir? Nossa, são muitos, viu? Ó, tem um que é antigo, acho que foi um dos melhores que eu assisti. Eu tenho que lembrar o nome agora, viu? Mas é sobre um rapaz de Maringá que ele enganava as pessoas. Inclusive tem um filme sobre ele com o Wagner Moura, mas o filme não é tão bom quanto o documentário que conta a história dele. Eu não lembro assim exatamente o nome agora. Ele se passou pelo dono da Gol. Não sei se você lembra dessa história. O pessoal vai pesquisar e vai encontrar. Vai. Isso com certeza. Ele enganou muita gente. Eu falo assim, o documentário, às vezes ele pode ser de temas que você nem gosta. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um perfil mais de direita. Tem documentários que são de esquerda, mas são bem feitos. E aí eu gosto de assistir. O que eu gosto é do documentário bem feito, que não seja assim muito tendencioso, que você veja que a pessoa teve a preocupação de mostrar o que aconteceu. Legal. E falando em direita, acho que eu vou causar uma polêmica aqui agora. Falando em direita, né? Direita, esquerda, não, brincadeiras à parte. Aproveitando o seu conhecimento, doutora Priscila, eu sei que a sua área, né, igual você já explanou muito bem, né, o direito do trabalho, mas hoje se fala muito desse bendito processo, né? Envolvendo aí núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Como que está aí nos bastidores com os colegas, com os advogados?
Como que você vê esse processo? Assim, tudo que está acontecendo na política hoje está muito polarizado, né? Sim. Então, É até difícil dar uma opinião, né? É muito difícil. No grupo da OAB, por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp da OAB de Campo Mourão. Ali, esse grupo já foi desfeito e refeito várias vezes. Nossa! Porque tem gente da extrema direita, tem gente da extrema esquerda. Então, assim, o que eu vejo, gente, é que, assim, o cenário político, ele vai muito de acordo com o que é mais conveniente. Então, você pega o que aconteceu, por exemplo, na Lava Jato. São crimes que a gente sabe que aconteceram. Está provado em mais de uma instância. Né? O que a gente sabe que o presidente... Muitos juízes, a gente né? sabe, as provas estão ali, mas por uma questão jurídica, e aí tudo bem, eles encontraram uma nulidade no processo e anularam a Lava Jato. Mas aí acontecem coisas hoje, por exemplo, a prisão do Bolsonaro, né? A questão daquela vigilância ostensiva na casa dele. Para quem está sendo conveniente, o pessoal que é mais puxado para a esquerda, tá justo. Tá feliz. A anistia é um absurdo, mas na época era conveniente para eles, aí era legal. Perfeito. Então, assim, eu acho que o que tem de errado hoje, tirando a questão direita e esquerda, é a questão jurídica se confundir com conveniência. É isso que me tira do sério. É quem está julgando, julgar conforme o que é mais conveniente aos seus interesses ou ao seu posicionamento político. E é isso que eu vou ser contra, sim. E às vezes esquecer de aplicar a lei, né? Exatamente. Que legal. Boa explanação. E o que a doutora Priscila almeja para os próximos anos? Vamos falar um pouquinho de futuro, né? Num prazo de 5, 10 anos. Eu estou, assim, planejando muita coisa, mudando algumas coisas, né, na minha empresa, mas o que eu penso é futuramente ficar só com as assessorias. Então, eu vou continuar fazendo compliance, mas nas empresas que eu acompanho. Porque hoje, o que eu sinto um desafio? Eu gosto de fazer o compliance, são as empresas que precisam, né, de um trabalho pontual, elas me procuram. Mas aí eu não sigo aquele acompanhamento, eu não faço. Porque está crescendo também. Está crescendo. Então, assim, a minha vontade é poder chegar num nível que eu possa, assim, ficar só com as assessorias, com as empresas que eu cuido, que eu acompanho, que eu sei quem são os funcionários e que eu sei que ali vai estar protegido. Então, eu penso que futuramente, talvez, eu cresça a minha empresa nesse sentido, para ficar mais com as assessorias. Que legal. Acredito que falamos tudo, né, Pri? Falamos de compliance, assessoria trabalhista, palestras, né? Gostaria de destacar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. E falar para as empresas, se alguém quiser pensar em fazer, né, uma palestra, às vezes, motivacional, ou para falar do assédio mesmo, né? Ainda que não seja uma empresa que tenha assessoria, ou tenha compliance, ou que, né, já tenha outros profissionais trabalhando, que invistam nisso. Tá? Não precisa nem ser a mim ou comigo, mas invistam nesse trabalho de explicar o que é assédio, de combater, porque às vezes a gente fica tão acuado pelas leis trabalhistas e vê o assédio como algo só para proteger o empregado, e não é algo para trazer mesmo dignidade para a empresa, para as pessoas estarem trabalhando num ambiente que seja moralmente bom, né, para elas. Então, que os empresários estejam atentos também a isso. Perfeito. Não sei se eu posso fazer isso, né? Existe um código de ética na OAB, mas aquela pessoa, aquele empresário, né, que está nos assistindo, nossa, gostei dessa advogada, senti confiança com ela. Onde te encontrar? Você pode passar o endereço? Eu estou nas redes sociais, né? Eu acho que daí a pessoa pode procurar e pedir, às vezes, indicação para alguém que já é cliente. Perfeito. Então é isso, pessoal. Recebemos hoje a doutora Priscila Aguiar. Ela compartilhou um pouquinho da sua trajetória, falamos bastante de compliance para os empresários e outros temas também foi dito. Doutora, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja sempre bem-vindo em nosso podcast. Muito obrigada, fiquei muito honrada com o convite. Eu assisto esse podcast, então para mim é um prazer estar participando. E vou ficar ansiosa para assistir. E sexta-feira a gente se encontra no BNI, nós temos aí uma parceria, 6:30 da manhã, sempre estamos aí nos encontrando nos eventos de networking, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast, destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até mais!